Graça e paz, querida igreja, boa noite, que alegria estarmos juntos para mais esse tempo de culto, de celebração ao Senhor. Se você tem uma Bíblia aí, abra por gentileza em João capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler com vocês e explorar o texto que vai do versículo 22, ou a partir do versículo 22. Evangelho de João, capítulo 6, de 22 a 36, o tema da nossa reflexão dessa noite é Em Busca de Jesus. Em Busca de Jesus. Você já deve ter aberto a sua Bíblia, ou então, se você quiser acompanhar, o texto será projetado e você pode acompanhar a leitura dele. Eu leio na Nova Versão Internacional, mas se você tem uma versão diferente, isso não traz nenhuma dificuldade de compreensão, de interpretação do texto. E a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco que estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. E quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês não estão me procurando. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E então lhe perguntaram: o que é que precisamos então fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram: Senhor, então dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo de Deus agora aplique em nossos corações, em nossas vidas, para a nossa edificação, para a nossa salvação, para a nossa transformação. O que é que você tem buscado na sua vida? O que é que você tem buscado na sua vida? De certa forma, todos nós buscamos a felicidade, mas a pergunta é: aonde temos buscado essa tal felicidade? Alguns acham que vão encontrar a felicidade no sucesso financeiro, tendo uma carreira satisfatória. Por isso, se dedicam então às suas atividades, se dedicam ao seu trabalho, se matam de trabalhar, porque acham que isso lhes trará felicidade. Outras pessoas pensam que vão encontrar a felicidade no sexo, e aí se envolvem, se tornam escravos da pornografia, ou então pulam de parceiro em parceiro na busca dessa tal felicidade. Alguns tentam encontrar a felicidade no álcool, nas drogas, que vêm apenas para destruir as suas vidas. Alguns buscam, e é interessante a gente pensar nisso, porque algumas pessoas, por exemplo, buscam a felicidade tendo um casamento feliz, tendo filhos que tragam a felicidade, e embora o casamento seja uma bênção de Deus, embora a família seja uma bênção de Deus, ela nunca deve se transformar na nossa principal fonte de felicidade. Porque nós podemos perder a nossa família, né? A morte pode levar. A morte pode levar. E muitas vezes,
Quem sabe essa seja a sua realidade. A sua principal fonte de dor, de lamento, esteja exatamente dentro da sua casa, esteja exatamente dentro da sua família, dentro do seu lar. Como certa vez escreveu Salomão, o sábio, o Correlete, lá no livro de Eclesiastes, qualquer coisa terrena em que buscamos satisfazer, então, o vazio interior dentro de nós, é como perseguir bolhas de sabão. Você já perseguiu bolha de sabão? O que acontece? Você pega ela na mão por um instante, mas logo ela poca. Ela poca. Poca é capixaba. Vocês que importaram o pocar para cá, né? E aí eu fico muito à vontade de falar o pocar, porque pocar é uma expressão indígena, que significa algo efusivo, algo estourar, né? Traz essa ideia. Ela poca nas nossas mãos. Foi isso que Salomão disse. Ele buscou a felicidade em tantas outras coisas, mas nenhuma delas satisfez o seu coração. A Bíblia, meus irmãos, é muito clara em dizer para nós que a nossa fonte última de felicidade e de prazer só pode ser encontrada em Deus. Foi isso que o salmista disse no Salmo 16, verso 11, onde ele diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, eterno prazer à sua direita. Jesus, certa vez, falando aos seus discípulos, também nesse mesmo Evangelho de João, que nós lemos e que nós daqui a pouquinho voltaremos para ele para extrair as lições preciosas para a nossa vida nessa noite, agora no capítulo 15, verso 11, ele diz: essas coisas eu tenho dito a vocês, essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e que a minha alegria seja completa, plena. Ou seja, nós encontraremos a plenitude da alegria, os prazeres que nós sempre buscamos quando nós o fizermos em Deus, e somente em Deus. A W. Tozer, quando escreve o seu célebre livro, famoso livro, seu clássico espiritual, A Procura de Deus, ele vai dizer que antes que o homem possa buscar a Deus, Deus deve primeiro ter buscado o homem. Foi isso que Paulo disse lá em Romanos, capítulo 3, verso 11, quando ele diz: não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. E o que o texto está querendo dizer para nós? Não somos nós que levamos o crédito da nossa busca a Deus. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo, a Bíblia, a palavra de Deus, nos exorta a buscarmos a Deus. Inclusive, os ímpios devem buscar ao Senhor, conforme Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7 nos diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem, invocai-o enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. E aqui, meus irmãos, há um mistério, um verdadeiro mistério que está posto aqui. Que mistério é esse? Em primeiro lugar, ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o atrair. Jesus disse isso em João capítulo 6, nesse capítulo, no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. E mesmo assim, nós somos ordenados a buscar ao Senhor. Começamos então a buscar ao Senhor para sermos salvos. Começamos a buscar ao Senhor para encontrarmos a misericórdia da salvação, e somos instruídos a continuar buscando ao Senhor para que agora possamos ter de felicidade. E essa é uma busca para a vida toda. Essa é uma busca para todos os dias da nossa jornada. 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foi isso que o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol,
ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. E é isso que o apóstolo Paulo vai ecoar lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 7 até o verso 11, onde ele começa a fazer uma análise da sua vida. Ele diz: olha, diante de tudo aquilo que eu conquistei, diante de tudo aquilo que eu me tornei, a partir do momento em que eu conheci a Cristo, essas coisas se tornaram para mim como lixo, como esterco. Elas perderam todo o valor e o sentido diante da suprema grandeza de conhecer a Jesus. E aqui nós temos um homem que já por 25 anos, porque quando Paulo escreve Filipenses, segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, se passaram 25 anos desde o seu encontro com Jesus ali na beira do caminho para Damasco. 25 anos depois de ter encontrado Jesus, ele vai afirmar, quando escreve a carta aos Filipenses, que ele ainda não havia alcançado aquilo que ele desejava, porque ele diz no verso 14: prossigo para o alvo e para o prêmio de ganhar o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O texto que nós lemos, nós vamos perceber que muitas pessoas que Jesus havia alimentado com os pães e os peixes no seu milagre da multiplicação, que vem anteriormente nesse mesmo capítulo 6 que nós lemos, o texto diz que muitos dessa multidão, alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que cerca de 20 mil pessoas foram alimentadas por Jesus naquela multiplicação dos pães e dos peixes. 20 mil pessoas. Porque o texto diz de 5 mil homens, mas não se contam as mulheres e as crianças que não eram contabilizadas naquela época. Então você multiplica sempre esse número por 3, por 4, que dá aí um universo de 20 mil pessoas. O texto diz que muitas dessas pessoas chegaram a Cafarnaum em busca de Jesus. Olha o que diz o verso 24, João 6, 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Na manhã seguinte, então, ao milagre, porque logo depois de ter alimentado a multidão e de ter despedido aquela multidão, Jesus instrui os seus discípulos a entrar no barco e atravessar o mar. E você sabe que durante aquela noite, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, caminhando por sobre as águas. Quando a multidão viu que nem Jesus estava ali na manhã seguinte, nem os seus discípulos, e eles haviam atravessado o mar, eles vão então em busca de Jesus. No primeiro momento eles não sabiam que o barco havia saído com os discípulos, e nem que Jesus iria ao encontro dos discípulos caminhando por sobre as águas. E nós podemos perceber isso logo no verso 25, porque olha o que o texto diz: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? E logo de cara, o texto me chama a atenção pela maneira como Jesus responde àqueles homens. O sempre desconcertante Jesus poderia ter dito para aqueles homens, de maneira que eles com certeza ficariam impressionados. Jesus poderia ter dito para eles: olha, eu cheguei aqui nessa manhã porque eu simplesmente caminhei por sobre as águas. Eu tenho todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu tenho autoridade sobre a natureza, sobre as leis da natureza, de maneira que eu cheguei aqui caminhando por sobre as águas. E eu creio que aquela multidão teria ficado de queixo caído, né? Jesus dizendo: olha, os discípulos viram algo extraordinário, me viram caminhando por sobre as águas. Mas Jesus não responde àquela multidão, ou não responde à pergunta que foi feita a eles. Em vez disso, Jesus os confronta, dizendo: olha, eu até reconheço que vocês fizeram um esforço para me buscar, para vir até mim,
Mas eu quero dizer para vocês que vocês estão me buscando de forma errada. Eu quero dizer para vocês que vocês estão me buscando erroneamente. A razão, o motivo que fazem vocês me buscar é porque vocês querem um Messias que seja político, religioso, um líder político que se sente no trono de Davi para libertar a nação da tirania do Império Romano daquela época. Vocês querem um libertador político, social. Vocês querem alguém que apenas sacie as necessidades básicas de vocês. E ao inverter do negativo para o positivo, a razão pela qual eles estavam buscando Jesus, e nós vamos poder aprender aqui, que eu e você precisamos buscar a Jesus de maneira correta. Precisamos buscar a Jesus corretamente. Há muitas pessoas que estão buscando Jesus de maneira errada, pelos motivos errados, pelas razões erradas. Ouso dizer que há muitas pessoas dentro das nossas igrejas que buscam a Jesus, mas não o buscam corretamente. O desejo do meu coração é que eu e você saiamos daqui nessa noite, tendo a plena convicção de que nós estamos buscando a Jesus corretamente. Porque isso depende da nossa vida. Porque disso depende o nosso destino eterno. Percebam? Percebam a importância de buscarmos a Jesus corretamente. Aqueles judeus estavam buscando e procurando Jesus pelo motivo errado. Eles queriam o conforto material. Eles não estavam buscando Jesus para ter em Jesus a vida eterna. Aqueles judeus estavam buscando Jesus pelo caminho errado. Eles achavam que seria pelas obras que eles alcançariam o privilégio da salvação, e não pela fé. E aqueles judeus estavam buscando Jesus como se Jesus fosse um novo Moisés, que forneceria para eles aquilo que eles queriam, e não o Jesus que é o pão da vida, a qual nós, eu e você, precisamos conhecer pessoalmente. Eles buscavam então a Jesus pelo motivo errado. Eles buscaram a Jesus pelo caminho errado. E eles também buscaram a Jesus da forma errada. E são essas três coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, baseados nesse texto. A primeira delas, busque a Jesus pelo motivo certo. Deseje o alimento eterno e não o alimento temporal. Busque a Jesus pelo motivo certo. Deseje no seu coração o alimento eterno e não o alimento temporal. Olha o verso 26. Jesus confronta então aquela multidão. Jesus diz: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês perderam o verdadeiro significado do milagre que eu acabei de realizar diante dos olhos de vocês. Vocês não entenderam nada. Vocês viram algo, aliás, o único milagre que é registrado nos 4 evangelhos. A multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre que é registrado nos 4 evangelhos. Vocês viram algo maravilhoso, mas vocês não entenderam nada. Vocês compreenderam tudo errado. Jesus queria que eles e nós, obviamente, compreendendo corretamente aquele milagre, cresce que Jesus de fato era o Messias, que Jesus era aquele que poderia satisfazer as suas necessidades físicas, mas principalmente Jesus poderia satisfazer as necessidades espirituais, as necessidades da alma, o vazio, o buraco existencial que existe dentro de nós e que somente Jesus pode completar, somente Jesus pode preencher. Como um comentarista desse texto, chamado
Lang vai dizer: em vez de ver no pão o sinal, eles viram no sinal apenas o pão. Em vez de ver no pão e nos peixes, o grande sinal, quem Jesus era, a sua obra, o seu ministério, por que ele veio, eles viram apenas no sinal o pão. Algo para atender às suas necessidades temporais, físicas. Suas mentes estavam naquilo que é temporal e material, não naquilo que é eterno e espiritual. Aqueles judeus queriam apenas que os seus estômagos fossem cheios, fossem saciados, mas eles não estavam buscando Jesus para ter nele a vida eterna. Eles não tinham noção do seu pecado, eles não tinham noção da sua necessidade de se reconciliar com um Deus santo, justo. Eles estavam buscando Jesus apenas e tão somente apenas pelo que Jesus podia fazer por eles materialmente. E ainda hoje há muitas pessoas que buscam a Jesus apenas para satisfazer as suas necessidades materiais. Apenas para que Jesus, como o gênio da lâmpada, seja aquele que lhes dê os 3, os 6, os 12, os 24, porque lista de desejo não se resume a apenas 3, né? Há tanta gente hoje buscando a Jesus apenas como o milagreiro, aquele que pode realizar os sinais, as maravilhas. É interessante porque Jesus logo de cara, ele refuta essa heresia que infelizmente ainda é popular nos nossos dias, de que a vontade de Deus é que todo cristão seja próspero, de que nós como cristãos nascemos para ser cabeça e não cauda. De que como filhos do rei, somos chamados a desfrutar do ouro e da prata, porque o nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. E deixa eu dizer uma coisa para você, em muitas das igrejas onde essa heresia é pregada, está assim de gente afluindo, procurando, porque tem muita gente buscando Jesus, apenas para a satisfação das suas necessidades materiais. E aí Jesus faz uma exortação para eles e para nós. Ele diz, verso 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. O Pai, Deus o Pai, nele colocou o seu selo da aprovação. Obviamente que Jesus não está dizendo aqui que você agora, eu e você, nós devemos largar o seu trabalho, o seu emprego e agora fazer um voto de pobreza. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. A Bíblia elogia o trabalho árduo, nos chama a cooperar, nos chama a trabalhar conjuntamente com Deus. A Bíblia nos chama e nos ordena, por exemplo, a prover as nossas famílias. Não é? Nós temos vários textos bíblicos que nos falam sobre isso. Colossenses 3, 23 vai dizer que tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Paulo, quando escreve a sua carta a 1 Timóteo, capítulo 5 e 6, ele também dá algumas orientações nesse sentido. Ele diz, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a sua fé e é pior que um descrente. Depois ele prossegue, versos 8 e 10, por isso, tendo o que comer ou com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem na tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz, então, de muitos males. E em vez disso, Jesus, então, está nos mostrando, através de um contraste, aonde nós devemos colocar o foco das nossas vidas.
Porque como o próprio Jesus disse, agora no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Ou como o próprio Jesus também ilustrou na parábola do homem que constrói celeiros maiores para guardar as suas riquezas, mas que naquela noite morre. E ele conclui dizendo: olha, ficar rico neste mundo, mas morrer pobre diante de Deus, é desperdiçar a vida. É desperdiçar a vida. É um grande erro. E Jesus está dizendo para nós que nós não devemos nos ocupar tanto com o nosso trabalho, de maneira a negligenciar aquela que é a comida para a vida eterna. É nessa mesma linha que Jesus exorta em Lucas capítulo 13, versículo 24, dizendo que devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita, porque eu digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Mas Jesus vai dizer no verso 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. No verso 32, Jesus declara: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. E no verso 35, Jesus então declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. O que significa então, quando Jesus diz que nós devemos trabalhar não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna? Que trabalho é esse que nós devemos fazer e desenvolver? Porque Jesus está dizendo, não trabalhem pela comida que se estraga, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui para nós, meus irmãos, é que nós devemos trabalhar com todos os meios para que a gente possa, por exemplo, ao ler a Bíblia, a palavra de Deus, buscar nela cavar para encontrar os tesouros que estão ocultos, para os tesouros que estão escondidos debaixo da terra. Jesus está dizendo que nós devemos lutar fervorosamente na oração, como homens e mulheres que estão lutando pela vida contra um inimigo mortal, trabalhar pela comida que não perece. Jesus estava dizendo que nós devemos levar o nosso coração a Deus, estar na casa de Deus, adorar a Deus, ouvir Deus falando conosco, como alguém que ouve a leitura de um testamento. Trabalhar pela comida que não perece. Jesus estava dizendo aqui que nós devemos lutar diariamente contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo, contra as forças que tentam nos tirar e nos privar da nossa liberdade. E que quando somos vencidos por eles, nos tornamos escravos, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do diabo. Esses são os caminhos, então, pelas quais nós devemos trabalhar. Por essa comida que não perece, mas que permanece para sempre. J.C. Ryle, quando faz uma análise desse texto, eu creio que ele é muito preciso, ele é muito pontual, porque ele diz assim: avalie-se então à luz das suas palavras e coloque-as em ação na sua vida. Descubra como reorganizar a sua agenda lotada, para que você reserve tempo e esforço para trabalhar pelo alimento que dura para a vida eterna. Reorganize a sua agenda. Como é que está a sua agenda? Você tem separado tempo para trabalhar pela comida que dura para sempre? Ou será que você tem entregue apenas as suas sobras para Deus?
Porque o seu melhor horário, o horário que você está mais ativo, você está buscando as coisas deste mundo, as coisas temporais, as coisas materiais. Quando você vai ver, o dia já passou, a noite já chegou. E mal você consegue fazer aquela oração à noite, quando vai dormir. Onde muitas vezes você começa a orar num dia e só termina no outro. Porque você dormiu, e o amém você só vai dizer quando você acorda no outro dia. Mas a gente prossegue no texto. E em segundo lugar, Jesus vai dizer que nós devemos buscá-lo então pelo caminho certo. Ou seja, pela fé e não pelas obras. Versos 28 e 29. Percebam, Jesus diz, olha, vocês têm que trabalhar pela comida que é eterna, pela comida que não perece. E aí qual foi a resposta da multidão? Eles perguntam para Jesus agora, o que é que a gente precisa fazer então, para realizar as obras que Deus quer que a gente realize? E Jesus responde, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Interessante porque, novamente, Jesus está sendo desconcertante aqui. Na verdade, Jesus está sendo irônico com eles. Porque percebam, quando Jesus diz, olha, vocês têm que trabalhar pelas coisas eternas, não pelas coisas temporais, eles logo prontamente respondem, então diz para nós o que nós precisamos fazer. E aí Jesus diz, vocês não precisam fazer nada. O único trabalho que vocês têm, ou que vocês devem ter, é crer em mim, crer em Deus. Jesus está dizendo aqui que a fé não é um trabalho meritório da nossa parte. Porque a própria fé, a fé para a salvação, é algo que Deus coloca em nós, pela ação do Espírito Santo. É Ele quem deposita em nós. Nem a fé necessária para a nossa salvação nós somos capazes de produzir, meus irmãos. Porque não há mérito nenhum em nós. A glória é toda de Deus. É isso que Paulo vai dizer. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, e não vem das obras para que ninguém se glorie. O que Jesus está fazendo aqui é pegando aquela pergunta dos discípulos e dizendo, olha, vocês querem saber então a única coisa, a única obra que vocês devem realizar? A única obra que vocês devem fazer é crer em mim. A única coisa que vocês devem fazer é crer naquele a quem o Pai enviou para fornecer então a salvação que virá através da minha morte, através da minha ressurreição. Interessante porque todas as religiões do mundo, de alguma maneira, acham que o caminho da salvação se dá através de algo que nós devemos fazer, algo que nós devemos realizar, obras que nós devemos realizar para galgar, para alcançar a salvação. Algumas até colocam que a salvação é alcançada somente pela fé, mas junto à fé somam-se mais alguma coisa. Fé mais alguma coisa. Mas o fato é que se isso for verdade, nós teremos motivos para nos vangloriar. E a questão é, quantas obras que você tem, que você pode acrescentar à sua fé para que você seja salvo? Como eu disse, a Bíblia é muito clara em dizer que a nossa salvação, em que nós somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. E que as boas obras, na verdade, se tornam fruto, resultado da nossa salvação. Somos salvos e a partir do momento em que somos salvos, como resultado, como fruto dessa salvação, então nós realizamos e praticamos as boas obras. Mas é somente a fé em Jesus que salva.
Não é fé em Jesus e mais alguma coisa, não é fé em Jesus e na igreja, não é fé em Jesus em boas obras ou qualquer outra coisa que se coloque, é somente a fé em Jesus que nos salva. Paulo coloca isso em outras palavras em Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5, quando ele diz: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Então, meus queridos, para buscarmos então a Jesus, para buscarmos esse alimento que dura para a vida eterna, eu e você precisamos ir a Jesus como pecadores culpados e condenados que somos, como pecadores desamparados que somos, e confiarmos somente e inteiramente naquilo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. E é somente assim que nós alcançamos a salvação. E a gente pode ilustrar isso da seguinte forma: imagine que você agora, antes de voar, pegar o Eduardo aqui de exemplo. O Eduardo agora, antes de voar, ele vai insistir em entrar lá na cabine dos pilotos. Vai insistir em sentar do lado do piloto, mesmo que ele não saiba nada sobre avião, sobre aviação, mesmo que ele não tenha a mínima ideia de como tirar aquele avião do chão, mas ele vai sentar lá, porque ele quer ajudar o piloto. E mesmo que ele fosse um piloto treinado, mas ele não é o piloto daquele avião. Ou seja, não dá. Da mesma forma, é loucura dizer a Deus que você vai ajudar Jesus a salvar você por meio das suas obras, quando Ele disse que salvará todos aqueles que confiam em Jesus, e tão somente em Jesus, para a sua salvação. Não podemos confiar nas nossas boas obras, ou quão bom nós somos, para alcançar a salvação. Em vez disso, conforme a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 16, versículo 31, precisamos crer somente em Jesus, para que sejamos salvos, nós e os da nossa casa. Sendo assim, não há nada mais importante na sua vida para buscar do que buscar a Jesus e a vida eterna que Ele pode te dar. Mas lembre-se, em primeiro lugar, você precisa buscar a Jesus pelo motivo certo. Você precisa de alimento eterno, não de alimento temporal, físico e material. Mas também você precisa buscar Jesus pelo caminho certo. Somente pela fé. Somente pela fé. E a gente chega no terceiro e último ponto dessa nossa reflexão dentro do texto. Busque Jesus através do relacionamento correto. Entenda que você tem uma fome e que somente Ele pode satisfazer a sua alma. Percebam que aqueles judeus, no dia anterior, haviam tido, para mim, comido o melhor McFish que eles haviam comido na sua vida, né? Quem já foi no McDonald's, eu não sei se tem ainda, porque tem muito tempo que eu não vou e espero não ir, porque a gente sabe que não é uma alimentação tão saudável aqui, as nutricionistas aqui de plantão vão concordar comigo, mas tem lá o sanduíche, que é o McFish, né? O sanduíche de peixe. E aquela multidão comeu simplesmente o melhor McFish da sua vida, no dia anterior. Porque foi um milagre produzido pelas mãos do próprio Jesus. Pensa no melhor pão que você já comeu. Aquele pão caseiro, quem sabe que a sua avó fazia. Quentinho, né? Acompanhado de uma boa xícara de café, com uma manteiga assim derretendo. Eu sei que você já sentiu até o cheiro aí, né? Só de eu falar. É assim, né? E eles comeram então o melhor pão, eles comeram o melhor peixe. Eu não sei se o peixe estava assado, se estava, talvez ali no milagre, é como se Jesus tivesse colocado o peixe na air fryer, né, e fosse aquele peixe ali
sem óleo, totalmente saudável. Gente, a gente pode usar a nossa imaginação, né, de como saiu aquele peixe. Ou foi um sashimi, não sei, né? Talvez alguns ali gostassem, né, de uma comida crua. Mas o que eu sei é que, com certeza, eles comeram o melhor pão, o melhor peixe das suas vidas. Mas percebam, eles fazem novamente uma pergunta que é incrível. Por que não dizer? Veja o que eles vão dizer no verso 30. Olha a pergunta que eles fazem. Que sinal miraculoso, Jesus tinha feito aquele grande sinal de alimentar aquela multidão. E olha o que eles vão perguntar agora a Jesus novamente. Que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? E não somente isso, eles prosseguem dizendo, meio que provocando Jesus. Eles dizem assim, olha, os nossos antepassados comeram um maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. Sabe de uma coisa, queridos? Por trás desse pedido de sinal que eles fazem aqui a Jesus, porque o que eles estão pedindo é, Senhor, realiza agora algo extraordinário mesmo, bota para quebrar aqui, porque se o Senhor fizer isso, a gente vai crer em você. O Senhor alimentou 20 mil ontem, foi um lanche muito saboroso, o melhor lanche das nossas vidas, mas ainda nós não estamos convencidos. Só precisa agora fazer algo aqui extraordinário, porque olha só, os nossos antepassados, lá no deserto, eles comeram, não foi algo simples não, foi um maná que desceu do céu. Durante 40 anos, Moisés, o nosso líder, alimentou aquela massa de gente, segundo alguns historiadores, de 2 a 5 milhões de pessoas que estavam ali no deserto. Então, todo dia, Moisés alimentava, durante 40 anos, de 2 a 5 milhões de pessoas. E não foi só uma vez não, Jesus. Foi durante 40 anos. Então, você vai precisar fazer alguma coisa maior do que Moisés fez. Se o Senhor fizer, a gente vai crer em vocês. E é o que Jesus diz para eles. Jesus novamente repreende-os. Jesus novamente os corrige, porque do verso 32 e 33, Jesus diz assim, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E Jesus então refuta todos os argumentos que eles colocam ali, em primeiro lugar dizendo, olha, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não foi Moisés que deu para vocês, foi Deus que deu através de Moisés. Moisés foi apenas o instrumento que Deus usou, mas foi Deus que alimentou aquela multidão. Segundo, o maná não era o verdadeiro pão do céu, porque todos aqueles que comeram maná durante 40 anos, todos eles morreram. Terceiro, Jesus diz, o pão que eu estou oferecendo a você, aquele que comer desse pão, nunca mais terá fome, e viverá para sempre. E é interessante porque a resposta daquela multidão logo, novamente foi assim, pronta, né? Vamos continuar no texto, versículo 34, eles dizem, Senhor, então dá-nos agora desse pão. Opa! Dá-nos agora! Nós queremos agora desse pão. Mais uma vez eles não estavam entendendo nada. Mesmo Jesus explicando para eles, eles não conseguem compreender, porque na verdade, sabe o que eles pensaram? Opa, nós vamos ganhar agora vale-refeição grátis para a vida toda. Ticket refeição. Jesus está prometendo que vai dar ticket refeição para a gente, e agora a gente não vai precisar mais se preocupar com comida. Foi isso que eles pensaram. Eles só queriam que Jesus fosse o seu resolvedor de problemas. Mas a resposta de Jesus é, versículo 35, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede.
E aqui nós temos algo muito especial, porque aqui Jesus inaugura as chamadas 7 metáforas eu sou. A partir desse texto, para frente do Evangelho de João, nós vamos encontrar Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a ressurreição e a vida. Nós vamos encontrar Jesus falando isso no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 14, no capítulo 15. Eu sou a ressurreição e a vida, é aquele que vem a mim, mesmo que morra, ainda viverá. Jesus está dizendo que Ele é a fonte da vida eterna. Jesus está dizendo que Ele é o sustentador daquele que vem até Ele e crê nele. Aqueles judeus estavam satisfeitos com a sua religião, com os seus ritos religiosos, que haviam chegado até eles através de Moisés, que era o grande líder da nação judaica. Mas o fato é que eles não percebiam que eles tinham uma fome que só Jesus podia saciar. Mas sabe de uma coisa? Antes de você entender que você tem uma fome dentro de você, Deus precisa abrir os seus olhos para a sua verdadeira condição. E a sua verdadeira condição é essa: sem Cristo você está faminto espiritualmente. E Jesus usa o pão porque o pão naquela época era o principal alimento, era o principal item da dieta naquele tempo. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, assim como vocês não conseguem viver sem o pão para o sustento do seu corpo material, da mesma forma você não pode viver sem mim. Você não pode viver eternamente na presença de Deus se não for por mim, se não for através de mim. O Pai me enviou para que eu possa levar os seus pecados e de todos os que creem nele. Porque sem mim, você está sobre o julgamento de Deus. E obviamente que vir a Jesus e crer em Jesus são paralelos que nós encontramos aqui nesse texto. Jesus vai explicar isso um pouco mais tarde, no versículo 53 ele diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, vocês não terão a vida em si mesmo. Jesus está dizendo que comer a carne dele, beber do seu sangue, é uma metáfora. E significa confiar na sua morte como o pagamento completo e final pelos meus e pelos seus pecados. Porque foi isso que Jesus fez. Ele pagou o preço e a culpa dos meus e dos seus pecados, quando Ele entregou a sua vida por nós, ali, naquela cruz. E Jesus diz que o resultado, então, de vir até Ele, o resultado que é produzido na vida daquele que vai até Ele, é que essa pessoa nunca mais terá fome. Ele diz que aquele que crê nele nunca mais terá sede. Mas é claro que isso não significa que, uma vez que a gente vai até Jesus, não vamos querer prosseguir em conhecer a Jesus, em alcançar Jesus, em nos relacionar com Ele, em obter as sondáveis riquezas de Cristo na nossa vida. Não. O que Jesus está dizendo, na verdade, é que quando nós cremos verdadeiramente em Jesus, nós nos tornamos plenamente satisfeitos nele. Porque nele temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, conforme Paulo vai nos dizer em Efésios, capítulo 1, verso 3. Sabe, queridos,
Infelizmente, aqueles judeus estavam procurando Jesus pelo motivo errado. Ele queria que Jesus suprisse as suas necessidades materiais, mas eles não conseguiram enxergar as suas necessidades espirituais. E quem sabe você aqui nessa noite seja como aqueles judeus, alguém que até esse momento só tem conseguido olhar para as suas necessidades materiais, e pode ser que as suas necessidades materiais sejam muitas. E você está trabalhando e você está se esforçando para vencer na vida. E você está se dedicando duro para dar o melhor que você puder para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. E você está fazendo isso de uma maneira honesta, de uma maneira digna. Aqueles judeus estavam buscando Jesus pelo caminho errado, ou seja, eles achavam que seria pelas obras e não pela fé. E pode ser que você também esteja, talvez, achando que algo que você faz para Deus é o que dá condições de você ser salvo. É o que traz a salvação para você. Aqueles judeus estavam buscando Jesus através do relacionamento errado. Eles queriam que Jesus fosse o novo Moisés, o novo líder político, que traria paz e prosperidade para eles. Mas eles não queriam ir a Jesus para que Jesus satisfazesse, para Jesus satisfazer as suas necessidades espirituais. E sabe qual é o resultado? Para eles, está no verso 36, o texto diz: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Eu vou voltar à pergunta inicial. O que é que você tem buscado na sua vida? Qual tem sido a busca da sua vida? Jesus é o único que pode proporcionar verdadeira satisfação para a sua alma. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não é somente para a eternidade, é também para essa vida aqui. Porque Jesus é o único que pode nos satisfazer, tanto para aqui, agora, como também Ele irá nos satisfazer por toda a eternidade. Talvez você esteja buscando Jesus erroneamente. Talvez você queira que Jesus satisfaça as suas necessidades temporais. E você ainda não conseguiu se enxergar como sendo alguém que desesperadamente tem uma necessidade espiritual. E que somente Jesus, o pão vivo que desceu do céu, pode satisfazer. Pode completá-lo. Pior ainda, quem sabe você entrou aqui nessa noite e você ainda não está buscando a Jesus. Você ainda nem começou a sua busca por Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você estamos a um passo da eternidade. Estamos a um passo de estarmos diante de Deus e sermos julgados por Ele. A nossa condição desesperadora, de maneira que possamos buscar a Jesus corretamente. Quero convidar você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. E novamente eu tenho que perguntar para você, o que é que você tem buscado na sua vida? Quem sabe agora você não vai clamar e pedir para que Deus possa abrir os olhos do seu coração, para que você possa ver a sua maior necessidade. Porque nessa noite, Jesus está fazendo o convite para que você venha até Ele
E se você vier até Jesus, você nunca mais terá fome. E se você vier até Jesus, você nunca mais terá sede. Talvez você nessa noite se reconheça como alguém que tem sido um religioso ao longo de toda a sua vida. Você faz determinadas coisas, você busca cumprir determinadas coisas, achando com que isso fará com que você se torne merecedor da salvação. E nessa noite você tem sido confrontado com Jesus e a sua palavra, de que talvez você tenha buscado Jesus de maneira errada. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que ainda nem começou a sua busca por Jesus, mas que nessa noite tem os olhos do seu coração despertados, tocados pelo Santo Espírito de Deus, de maneira que reconhecem a sua condição desesperadora. E nessa noite tomam a decisão então de buscar a Jesus, o único capaz de nos salvar, o único capaz de nos saciar. E se você nessa noite está tomando essa decisão, a decisão de buscar a Jesus, quem sabe pela primeira vez, mas também, quem sabe, porque você reconheceu que você tem buscado Jesus de uma maneira errada, eu queria convidar você a colocar a sua mão em cima do seu coração. Se você nessa noite está tomando a decisão de buscar a Jesus corretamente, de buscar a Jesus porque você reconhece a fome que você tem dentro de você, reconhecendo que somente Ele pode te satisfazer, coloque a mão no seu coração. Um pequeno gesto, mas que mostra a intenção do seu coração. E você está fazendo esse gesto não para mim, não para esta igreja. Você está fazendo esse gesto para Deus, para Jesus. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto estivermos cantando, você que colocou a mão no seu coração, quero convidar você a se colocar de pé. Se você não fez, mas se você quer nessa noite também tomar essa decisão, fique de pé igualmente. Nós vamos orar, apresentando as nossas vidas ao Senhor, declarando que nós vamos buscar a Jesus corretamente.